Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aulinha e hoje o nosso tema será sujeito simples e composto. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, o sujeito simples é quando na frase tem apenas, o sujeito vai ter apenas um núcleo, ou seja, uma palavra principal. E o sujeito composto vai ter mais de um núcleo, ou seja, de uma palavra principal. Então, essa é a diferença. O sujeito simples tem apenas um núcleo, ou seja, a palavra principal. E o composto tem mais, pode ter 2, pode ter 3 ou mais palavras principais, ou seja, núcleos. Então, vamos entender aqui nas frases? Veja bem, a bicicleta de André quebrou. Ah, professora, como que eu vou saber quem é o sujeito aí? Bom, nós podemos, olhar o verbo. Aonde está o verbo aqui? Nós sabemos que verbo é uma ação, certo? Então, aqui, ó, nós temos o verbo, quebrou, certo? E eu posso perguntar para este verbo a seguinte palavra, quem? Quem quebrou? Quem quebrou? Quem foi que quebrou? A bicicleta, certo? A bicicleta. Então, aqui está o sujeito. Qual é a palavra principal? É bicicleta, certo? Então, nós temos apenas uma palavra principal, um núcleo. Então, este sujeito é simples. Vamos para outro. Os meninos queriam pescar. Qual é o verbo? O verbo é aqui, ó. Queriam, do verbo querer, certo? Então, quem que queria pescar? Os meninos, certo? Então, qual é a palavra principal? Meninos. Então, aqui nós temos um sujeito simples. Aqui eu vou só fazer a setinha aqui para cima, já tem a palavra simples. Sujeito simples, certo? Luiz comeu pipoca. Qual é o verbo? Comeu. Então, eu uso a palavra quem para perguntar o verbo. Quem comeu a pipoca? Quem comeu pipoca? Luiz. Eu já tenho aqui a resposta. Então, Luiz é um sujeito simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo, tá? Ó, um núcleo. Núcleo ou palavra principal é a mesma coisa, tá ok? Então, Luiz comeu pipoca. Sujeito simples, Luiz. As abelhas produzem mel. Quem produz mel? As abelhas. As abelhas. Abelhas. Vai ser sujeito simples. A letrinha ficou meio torta aqui, gente. Simples. Então, por quê? Abelhas é a palavra principal, é o núcleo. Nós só temos um núcleo até agora em todas as frases, nessas 4 frases que nós lemos. Então, se nós temos um núcleo, o sujeito é simples, certo? Agora, papai comprou
ou seja, uma palavra principal. Então, papai também vai ser sujeito simples. Então, toda vez, tá, que nós tivermos na frase apenas um núcleo, ou seja, uma palavra principal, nós temos um sujeito simples. Sujeitos compostos, vamos ver? Como eu já expliquei, são aqueles que têm mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra principal, certo? Vamos ver nossas frases? Veja aqui, Miguel e Rita foram ao cinema. Quem foi ao cinema mesmo? Quem foi? Miguel e Rita. Olha bem, nós temos duas palavras principais. Rita e Miguel. Então, nós temos uma palavra principal, duas palavras principais. Se eu tenho duas palavras principais, então um substantivo é composto, certo? Eu tenho que ter mais de uma palavra principal, mais de um núcleo. Então, podem ser duas, três, quatro, certo? A gente pode encontrar uma frase que tenha mais de duas palavras principais, mais de três núcleos, e aí assim também continuará sendo sujeito composto, certo? Agora, a girafa e o elefante são herbívoros. Quem é herbívoro? Aqui, a girafa e o elefante. Esse é o sujeito. Eu tenho uma palavra principal e duas palavras principais. Então, girafa e elefante são dois núcleos, duas palavras principais. Então, eu tenho um sujeito composto. Eu coloquei aqui, a girafa e o elefante são herbívoros, né? Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais, certo? Só para ficar mais uma informação bacana. Agora, vovó e vovô vieram me visitar. Quem veio me visitar? Vovó e vovô. Então, eu tenho uma palavra principal, duas palavras principais. Se eu tenho duas palavras principais, ou seja, dois núcleos, então o sujeito é composto. Vamos para outra? Fábio, Sueli e Cléo são primos. Quem são primos? Fábio, Sueli e Cléo. Olha aqui. Vamos ver quantos núcleos? 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Eu tenho 3 núcleos, ou seja, 3 palavras principais. Se eu tenho 3 núcleos, 3 palavras principais, eu também tenho um sujeito composto, certo? Agora, o cão e o gato são amigos. O cão e o gato, certo? Então, aqui nós vamos ter dois núcleos, duas palavras principais. Ó, cão e gato. Cão e gato. Então, se eu tenho duas palavras principais, ou seja, dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Agora, a cocada, o picolé e o pirulito
são doces. Quantas palavras principais eu tenho nesse sujeito? Vamos ver? Olha, a cocada, o picolé e o pirulito. São doces. Então, eu tenho uma palavra principal, duas palavras principais, três palavras principais. Então, eu tenho um sujeito composto. Deu para entender, meu amor? Sempre que vamos achar o sujeito, podemos perguntar ao verbo com a palavra quem, certo? Então, quando o sujeito tem apenas um núcleo, ele é sujeito simples. Lembrando que núcleo e palavra principal é a mesma coisa, é só forma diferente de falar. Tá entendido? E quando eu tenho um sujeito com mais de um núcleo, quando eu tenho um sujeito mais que um núcleo, ou seja, mais que uma palavra principal, eu tenho um sujeito composto. Assim termina a nossa aulinha. Eu espero que você tenha gostado. Gratidão por ter assistido. Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar. Tá bom, meus amores? Beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima.